Olá, pessoal. Saudações, professor Pastana. E vamos fazer alguns esclarecimentos a respeito da dúvida que surgiu na última live do aluno Kelvin Souza, e eu apresento isso de uma forma geral para todo mundo, para que não tenha nenhum tipo de dúvida. A pergunta do Kelvin é como é que eu faço para apresentar o desenho, como é que eu faço a apresentação. Então, primeiro, o tamanho do papel é o tamanho A1, e é um padrão da ABNT. Então, no endereço informado abaixo, na aba de projetos desse site, você consegue obter este projeto em DWG, onde você vai ter já toda a margem, você vai ter toda a formatação da folha, toda essa parte de cabeçalho aqui embaixo, basta você arrumar isso daí e poder utilizar. Como é que você vai apresentar? Então, se você procurar no item 623, planta do projeto básico da IP, com esse número que está aqui, do próprio DR, os desenhos devem ser apresentados em formato A1. Vocês não vão utilizar a escala 1 para 2000 horizontal e 1 para 200 na vertical. Nós vamos trabalhar na escala 1 para 10.000 e 1 para 1.000, que é o que vocês já estão trabalhando. Perfeito? Vocês vão pegar apenas uma parte do trabalho, uma questão de 25 estacas, 30 no máximo, onde vocês vão detalhar conforme o projeto apresentado. Então, no desenho em planta, sobre o levantamento topográfico, deve-se constar, no mínimo, os seguintes elementos. Então, nós vamos colocar os valores dos raios das curvas horizontais. Não só o raio, como o valor da tangente, como o valor do desenvolvimento de cada curva. Isso você já tem calculado, depois eu mostro para vocês no desenho. Comprimento das espirais de transição. Nosso projeto não foi contemplado espirais de transição. No eixo da estrada, estaqueamento a cada 20 metros, numerando de 5 em 5. Então, você vai ter que numerar do primeiro ao último, cada de 20 em 20 metros, e fazer a numeração de 5 em 5 estacas. A largura da faixa de rolamento e acostamento. Então, na escala 1 para 10.000, você vai fazer um espaçamento onde nós vamos ter o lado esquerdo e o lado direito. A malha de coordenadas, você já tem no projeto, as estacas dos pontos notáveis. Como eu não tenho transições, então eu não vou ter ponto de transição para a parte da espiral para a curva circular, da circular para a espiral e assim por diante. Mas eu tenho que indicar os pontos notáveis. O ponto de começo da minha curva horizontal circular e o ponto de término, isso em planta. No perfil longitudinal, deve ser constado no mínimo os seguintes elementos. A cota do terreno existente, você já fez, e a cota do projeto em cada estaca. O que é a cota do projeto? A cota do projeto é a cota do grade de projeto, já incorporando as curvas. As rampas dos grades, a inclinação das rampas, em porcentagem, o comprimento da curva vertical, indicando o seu ponto de máximo e de mínimo, que são as estacas e vértices, e, logicamente, onde ela inicia, que é o PCV, e onde ela termina, que é o PTV. As seções das obras de artes não precisa, os nariz físico e igualdades também não precisa. O que significa isso? Nós vamos criar, a partir da próxima aula, nós vamos ter a terceira faixa. Essa terceira faixa vai ser indicada onde ela inicia, onde ela termina, e aqui eu tenho o detalhamento disso daqui, que não vai ser necessário. A planta deve ser desenhada na parte superior da prancha, o perfil longitudinal correspondente imediato abaixo. Os perfis longitudinais das intersecções devem ser desenhados em plantas independentes. Nós não vamos fazer. O posicionamento do quadro legenda fica a critério seu. Então, aqui está a nossa planta, esse é o posicionamento onde nós vamos desenhar. Então, nessa parte superior, a planta baixa, o perfil grade e as curvas verticais, e o diagrama de massas vão ter que estar encaixado numa folha tamanho
Vamos detalhar, então, o que seria da parte da planta baixa que você tem que colocar. Eu vou ter aqui o meu traçado, eu vou ter os meus PIs, os PCs e os PTs, a incorporação das curvas horizontais, vai me dar a estrada nesse formato. Vou colocar também as distâncias dos raios das curvas, o desenvolvimento da curva e a tangente dessa curva, de uma forma que seja visível. E vou colocar aqui o estaqueamento, que não deu para fazer nesse desenho, porque fica muito pequeno, numerado de 5 em 5. Nessa posição onde tem o traço que inicia os PCs e termina, então nessa posição, você vai indicar aqui, inclinado, a estaca que ele começa. Não precisa escrever estaca, vai só colocar, por exemplo, se for 10 mais 10 metros, coloca 10 mais 10,00, com 2 casas decimais, para cada ponto de início e término. E isso daqui tem que ser bem conferido, porque ele tem que bater com a tabela dos pontos notáveis que você já fez e está no trabalho de vocês, desde o ponto inicial até o ponto final. As curvas de nível você tem, dá uma recortada e não apaga, deixa ela no projeto. Em cima disso daí, você vai fazer o deslocamento. É muito pequeno, nós vamos ter o deslocamento. Se eu considerar que a largura total desse deslocamento é de 15 metros da minha base, eu vou ter 1,5 milímetros, 0,75, 0,8, 1 milímetro para cima e 1 milímetro para baixo. Mas você coloca e faz uma limpeza do projeto. A numeração é feita somente pelo eixo, que é essa linha azul do nosso projeto. Seguindo, eu apresento aqui um pedaço que você vai trabalhar na escala 1:2000. Então, eu tenho aqui indicação de bueiros e tudo mais. Teve um aluno recente que perguntou qual é o desenvolvimento do meu bueiro de grota. Eu sei que isso daqui é um bueiro de grota. Qual é a dimensão desse bueiro? Eu vou pegar essa dimensão medindo daqui até aqui. Então, essa é a dimensão do meu bueiro de grota, que você vai pegar. Bom, essa é a minha dimensão do bueiro de grota. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho o meu talude, eu vou determinar aqui o pé do meu talude de aterro. Como é que eu faço? Eu não tenho a cota vermelha? Eu tendo a cota vermelha, medida a partir dessa lateral, a mesma altura que eu tiver aqui, eu vou indicar por quê. Nós adotamos para o talude de aterro, no nosso projeto, 1:1. E para o talude de corte, que é esse caso aqui, era 2:3 ou 0,67. Então, você vai marcar esses pontos aproximadamente do talude e indicar. Aqui eu tenho os pontos de passagem de corte para aterro. Então, se você observar, você vai indicar nesses pontos as descidas naturais, as saídas da água e eventuais bueiros de grade. Você vai colocar as indicações do elemento em função dessa tabela que vocês vão olhar. Então, existe uma planta, tá? Aqui está um detalhe maior. Essa planta aqui, você tem todos esses elementos para você ver. Então, eu tenho aqui um desenho indicativo de uma caixa coletora, eu tenho várias indicações em função, e também existe a folha que você consegue achar lá, tá bom? Então, voltando, na planta baixa, eu vou acrescentar a esse desenho. Você já tem desenhado a curva de nível, indicado os elementos de drenagem, que está na escala 1:10.000, e acrescentar os taludes conforme definido em projeto e detalhar o trecho de aproximadamente 50 estacas, 30, 25. Pega a região que tem mais elementos só para ficar parecido com aquele desenho que nós colocamos. Depois, você vai implantar o perfil e o grade com as suas curvas, regiões de corte e aterro, e o diagrama de massas, como está aqui. Então, numa folha, nós vamos ter tudo isso daqui.
logicamente vai sobrar algum espaço onde você vai incorporar aqui alguma tabela, alguma legenda necessária. Aqui está a planta H702B desse site, onde eu tenho todos os elementos das suas convenções que estão aqui. Então, esse site do DR, ele é bem amplo, bem geral. É isso que a gente tinha. Bons estudos para vocês, um abraço, tchau.